Boa noite. Na verdade, não é aviso algum. O subterfúgio do aviso é para não estragar a surpresa que nós do Instituto preparamos para o professor Geraldo Prado. Quis Deus, professor Geraldo, ou o destino, que há quase 15 anos eu marchasse para o Rio de Janeiro para fazer um curso de mestrado na Universidade Cândido Mendes, onde fui aluno de gente como Alessandro Barata, Zaffaroni, Lola Nha de Castro, e o próprio professor Geraldo, professor Juarez, que está aqui presente também. É um curso que, infelizmente, coordenado por ninguém menos que Nilo Batista, que também era professor do curso, Vera Malaguti, e eu vou parar por aqui para não me dar saudade e tristeza. Infelizmente, esse projeto acabou, e depois que eu fiz o doutorado na Estácio, com boa parte dessas pessoas também, pouco depois o doutorado praticamente acabou. Então, eu tenho dito, olha, quando eu for fazer um curso, faça logo, porque acaba. Eu sou um destruidor de programas de pós-graduação com formação crítica. E lá conheci o professor Geraldo, ainda um menino de 30 anos, não sabia dessa história, da história do embate, sabia vagamente que havia um processo de perseguição no tribunal, mas não sabia dos detalhes dessa história. E quis Deus que eu encontrasse o professor Geraldo, a quem conheci com toda essa simplicidade, que todos nós sabemos, apesar da inegável autoridade intelectual, seria, sem dúvida, o segundo nome para o Supremo, não fosse a figura do professor Jacinto, que é o professor de todos nós, pelas razões que todos nós assistimos e testemunhamos. Mas, desde então, tornou-se o professor Geraldo meu orientador, não apenas na dissertação de mestrado, mas para muitos outros episódios da minha vida, com quem eu tive a oportunidade. Também quis o destino que eu viesse a sofrer algo muito semelhante, com detalhes muito semelhantes na minha caminhada profissional. E aprendi também, professor Geraldo, olhando para o seu exemplo, dar ao tempo o seu tempo, usar de paciência e esperar que a verdade, ou a verdade possível, apareça, e os frutos da nossa coragem, da nossa fidelidade a determinados princípios, eles acabam, mais cedo ou mais tarde, aparecendo. E quis também o destino que, exatamente, depois da sua fala, eu devo dizer, uma das nossas preocupações é, de fato, criar algo diferenciado em termos de produção de cultura processual penal. E não apenas a intervenção do Jacinto, mas de tantos outros. Mas, olha, eu estava, Geraldo, e aqui não há nada de pessoal em relação a isso, comentava com o Alexandre agora há pouco, que essa palestra, lida em parte, eu vi que você não conseguiu resistir à tentação de falar, de argumentar, ela poderia ter sido lida em qualquer ambiente acadêmico do mundo, da América Latina, mas também da Europa, e não apenas no âmbito do direito, mas da filosofia, das ciências sociais. Vocês, não sei se todos alcançaram, mas vocês não têm ideia da finesse do argumento, e da profundidade do argumento. Então, é com muito prazer, de verdade, até com um certo grau de emoção, que eu, da mesma forma que já fizemos em outras edições, nós tínhamos 2, agora temos 3 membros eméritos do IBA-DPP. O primeiro foi o professor Tourinho Filho. Depois, ano passado, nós agraciamos também o professor... Agraciamos não, porque não foi graça nenhuma, é um reconhecimento de justiça, professor Jacinto Coutinho, e hoje entregamos também o título de membro emérito, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso 3 do seu estatuto, orgulhosamente confere ao professor Dr. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado o título de membro emérito do IBA-DPP, em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à cultura jurídica nacional e, especialmente, ao direito processual penal. Queira aceitar, professor Geraldo, essa homenagem. Esse título o Romário não tem, parceiro. Não, só... É evidente a minha emoção e
Eu queria que a Gisele pudesse estar aqui, só para te matar de raiva, Juarez. Gisele é a minha companheira, a minha parceira, e a gente constrói juntos. Ela é juíza do trabalho, a gente brinca dizendo que a gente fica em duas trincheiras, são trincheiras do sofrimento, né? Onde o povo brasileiro lá encontra ali os seus algozes o tempo todo. Eu queria que ela pudesse estar aqui, porque ela adora o Elmi também. Ela poderia dividir isso comigo. Só isso, Elmi. Nada. Muito obrigado de coração.